Oi, sejam bem-vindos à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo e hoje vamos trabalhar o tópico 5, lentes esféricas. Sem mais demoras, aula 1. Primeira coisa, o que é uma lente esférica? Seria um sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. Geralmente, os meios externos à lente são idênticos, são iguais. Isso é, normalmente a lente está imersa na água, no ar e assim sucessivamente. Essa lente pode ser feita de diversos materiais, contanto que sejam homogêneos e transparentes. Essa lente possui alguns elementos. Quais são? C1 e C2 seriam os centros de curvatura. Isso é, os centros dos cortes esféricos, utilizados na construção da lente. R1 e R2 representam exatamente os raios desses cortes. Então, seriam os raios de curvatura. A reta que passa pelos centros é chamada de eixo principal. A lente possui uma coisa chamada espessura. O que é espessura? É exatamente essa distância entre este ponto e este. Isso aqui é espessura. Esses dois pontos, de onde são medidos a espessura, são chamados exatamente de vértices. Aqui eu vou ter o vértice 1, aqui eu vou ter o vértice 2. Então, a espessura é o tamanho do meio da lente. N1 e N2 seria N1, o índice externo, e N2, o índice da lente. O centro da espessura seria exatamente o centro óptico da lente. As lentes podem ser obtidas, como já dito, por cortes esféricos ou planos. Pelo menos um esférico. Isso quer dizer que a gente vai dividir os possíveis lentes em dois grupos, onde em cada grupo você vai ter três formas. O primeiro grupo é das lentes delgadas, também conhecida de lentes de bordas finas. Que tipo de lente é essa? É um tipo de lente onde a espessura, a parte central, é maior do que as extremidades, a periferia. Então, a parte central é mais espessa do que a periférica. Essas lentes têm uma nomenclatura que termina com a palavra convexa, referente exatamente a uma de suas faces. E seria a biconvexa, quando as duas faces são convexas, a plano-convexa, quando você tem uma face plana e a outra convexa, e a côncava-convexa, quando você tem uma face côncava e outra convexa. Veja que nos três desenhos, a parte central é mais espessa do que a periferia, a região periférica. O segundo grupo são de bordas espessas ou bordas grossas. É um tipo de lente onde a parte central
é menos espessa do que as periferias. Isso é, a parte central é mais fina do que as periferias. A nomenclatura desse tipo de lente termina com a palavra côncava. Isso quer dizer que você vai ter a bicôncava, a plano côncava e a convexa côncava. Aqui você tem duas faces côncavas, uma côncava e uma plana, e aqui uma convexa côncava. Veja que a parte central, nos três casos, é mais fina do que a periferia. Essas lentes, na verdade, esses dois grupos, possuem comportamentos distintos. Na verdade, o que é que você vai ter? Um grupo vai ter um comportamento convergente, o outro vai ser divergente. Só que esses comportamentos não são fixos, dependem do formato da lente, isso é, de que grupo a lente pertence, mas também depende do meio que essa lente está envolvida. Na grande maioria das vezes, a lente está envolvida no ar. E o índice do ar é o menor possível. Na verdade, o menor é o vácuo. Mas o ar é aproximadamente igual ao vácuo para a ótica. Significa que o índice da lente é maior do que o meio externo. E aí o que é que vamos ver? Que as lentes delgadas vão ter um comportamento convergente, enquanto que as lentes de bordas espessas vão ter um comportamento divergente. Em outras palavras, quando um feixe de raios passa por uma lente delgada, esse feixe vai tender a convergir para um único ponto. Por isso o comportamento é convergente. Então, aqui, esse tipo de lente tem o poder de concentrar os raios de luz, enquanto que esse tipo de lente tem o poder de dispersar o feixe de luz. Mas, se por acaso eu pegar essa mesma lente e colocar ela no meio mais refringente, isso é, o meio da lente se torna menor do que o índice externo, o que a gente vai ver é uma inversão de comportamento. A de bordas delgadas passa a ser divergente, a de bordas espessas passa a ser convergente. Na maioria das situações, nós não representamos a lente, mas sim o seu comportamento. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Toda vez que um problema se referir a uma lente convergente, nós vamos representar esquematicamente dessa maneira. Um segmento de reta com setas para fora nas extremidades. Toda vez que um problema falar sobre uma lente delgada divergente, nós vamos representar dessa forma. Um segmento de reta com setas apontando para dentro. Certo? Essas duas representações estão associadas exatamente ao comportamento mais comum. É como se a representação da lente convergente estivesse associada exatamente à de bordas delgadas ou bordas finas. E a associação das lentes divergentes é associada à de bordas grossas, já que este caso da lente ser mais refringente é o mais comum. Cuidado com uma coisa, apesar de ser o mais comum, na hora que se explora problemas envolvendo o comportamento de uma lente, é muito comum se usar a situação da lente imersa no meio mais refringente,
Por quê? Porque seria exatamente a exceção. E a exceção é mais fácil do aluno esquecer. Então, tome cuidado com isso. Foco. Diferente do espelho, que são um sistema óptico formado por dois meios, a lente é formada por três meios. Significa que a luz vai vir por um meio, passar pelo interior da lente e sair do outro lado. Isto quer dizer que você vai ter dois focos. O foco do objeto e o foco da imagem. Vamos entender o que é o foco do objeto. O foco do objeto é um ponto ao qual a lente conjuga uma imagem imprópria. Em outras palavras, o foco do objeto é um ponto do eixo principal, de onde todo raio incidente que tem a direção desse ponto, ao passar na lente, reflete paralelo. Então, todos os raios incidentes que vêm em direção a esse ponto, efetivamente, como é o primeiro caso aqui, sai paralelo. Se ele vier na direção O, também sairá paralelo. Só que com uma diferença. Ambos são focos. Só que aqui o foco é um ponto formado pela intersecção dos raios incidentes. Então, é um ponto de divergência dos raios incidentes. E aqui é um ponto formado pelos prolongamentos. Qual é a diferença? Aqui é um foco real e aqui é um foco virtual. Já o foco da imagem é o ponto imagem conjugado pela lente de um objeto impróprio. Isso é, se eu lançar um feixe de raios paralelos sobre uma lente, seria, no caso da lente convergente, o ponto de convergência dos raios refratados. Já no caso da lente divergente, seria o ponto de convergência dos prolongamentos. Mais uma vez, esse foco é formado pelos raios refratados, portanto, ele é real. E esse foco é formado pelos raios, pelos prolongamentos, portanto, ele é virtual. Assim, toda lente possui um foco do objeto e um foco da imagem. Esses dois pontos são simétricos em relação ao centro óptico, estão igualmente distanciados. Essa distância é chamada de distância focal. Esses pontos são reais no caso da lente convergente e virtuais no caso da lente divergente. Percebam bem isso, ó. A luz está vindo da esquerda para a direita em ambas as figuras. Isso é a incidência do lado esquerdo, a refração do lado direito. E o foco do objeto está do lado esquerdo, o foco do objeto do lado direito, o foco da imagem do lado direito, no caso da lente convergente, porque são reais. Esse ponto é formado pelos raios incidentes, esse ponto é formado pelos raios refratados, desculpe. E aqui são virtuais, porque são formados pelos prolongamentos. Veja que a posição é invertida.
Toda lente possui algumas propriedades, que, na verdade, são consequências exatamente desse foco e das leis da refração. Todo raio que vem em direção ao centro óptico vai passar pela lente sem sofrer nenhum desvio. Segunda propriedade, todo raio que vem em direção ao foco do objeto, efetivamente ou através de seu prolongamento, ao refratar, vai refratar paralelo ao eixo principal. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, ao refratar, vai refratar na direção ao foco da imagem. Lembrando que no caso da lente convergente, esse raio refratado passa pelo foco da imagem. No caso da lente divergente, o raio refratado não passa do foco da imagem, até porque o foco da imagem está do outro lado. Está no meio de incidência, o que vai passar o seu prolongamento. E para que é que servem essas propriedades? Para a construção da imagem. Então vamos nos à mão à obra. Como é que se constrói a imagem de um ponto conjugado por uma lente? Utilizando duas daquelas propriedades. Porque o ponto imagem, ele é formado exatamente pela intersecção dos raios. Essa imagem, ela vai ter algumas características, que são natureza real, virtual, imprópria. É exatamente igual ao espelho esférico. O que é real? Quando é a intersecção própria dos raios refratados. Virtual, quando é a intersecção dos prolongamentos. Uma coisa importante, a imagem real, ela vai se formar do lado... O objeto e a imagem vão estar em lados opostos. E essa imagem real, ela tem que ser projetada. Então, lembra de projetor. Então, toda imagem real tem que ser projetada sobre uma tela. Nossa visão gera uma imagem real, que é projetada sobre a retina. Já a imagem virtual, ela é vista diretamente na lente. Certo? Lembra de um tipo de imagem virtual? É a da lupa. O que é a lupa? É um tipo de lente que vai gerar uma imagem virtual aumentada quando está a uma certa distância do objeto que está sendo visualizado. E imprópria, quando esses raios não se interceptam. Em relação à posição, vamos lembrar aqui da figura. Ó. Todo o eixo principal gera um meio 1, ou um semiplano 1 e um semiplano 2. O que é a imagem direita? É quando o objeto e a imagem estão no mesmo semiplano. Invertida é quando estão em semiplanos diferentes. No caso ali, é uma imagem invertida. Isso é, o objeto está no semiplano 1 e a imagem no semiplano 2. O objeto está acima do eixo e a imagem abaixo do eixo principal. Por fim, em relação ao tamanho, maior, menor, igual. O que é maior? É quando o tamanho da imagem é maior que do objeto. Menor, quando o tamanho é menor, e igual, os dois têm o mesmo tamanho. Vamos, então, utilizar exatamente isso para construir as imagens. E vou começar pelo caso mais simples, que é da lente divergente. Se eu colocar um objeto diante de uma lente divergente em qualquer lugar, isso é importante, em qualquer lugar, pegar duas propriedades, no caso eu peguei paralelo e centro óptico,
A paralela vai refletir em direção ao foco da imagem. Certo? E aqui, pessoal, perdão, tem um erro grande. O foco da imagem é esse. E o foco do objeto é esse. Não tem problema, não. Já corrigi. E o centro vai passar sem desvio. Logo, esses raios serão raios divergentes. A convergência vai se dar pelos prolongamentos, formando, então, aqui a imagem. O que é que você verifica? Que essa imagem ela vai ser, para qualquer posição do objeto, sempre virtual, direita e menor. Esse tipo de lente é usado para corrigir a miopia, que vamos estudar posteriormente. A ótica da visão é o último tópico desse assunto. Como na lente divergente o objeto pode estar em qualquer posição, ela só é capaz de gerar esse tipo de imagem. Mas isso não é o que acontece na lente convergente. E para isso eu vou precisar de um ponto simétrico à lente, na verdade, dois pontos simétricos, cuja distância desse ponto à lente seja exatamente o dobro da distância focal. Esses pontos não são centros de curvatura, são chamados de antiprincipal. Mas vamos lembrar que a distância é F, F. Faz, às vezes, o centro de curvatura da lente, do espelho esférico. Se eu boto um objeto diante de uma lente convergente, o tipo de imagem que ela vai formar vai depender da posição do objeto. Se eu colocar o objeto a uma distância maior que 2 vezes a distância focal, nós observamos que os raios refratados são divergentes, gerando assim um ponto-imagem que vai ter que características? Será real, porque foi formada efetivamente pela intersecção dos raios refratados, menor, porque suas dimensões são menores do que a do objeto, e invertida, porque o objeto está acima do eixo principal e a imagem abaixo do eixo principal. Isto quer dizer que você vai ter uma imagem entre o foco e o ângulo principal. Isso é, quando a distância do objeto é maior que 2f, a distância da imagem ficará entre f e 2f. Esse tipo de configuração é usado nas máquinas fotográficas, nas filmadoras e na própria visão do ser humano. Isso quer dizer, então, que a nossa lente natural, que vamos estudar em ótica da visão, é uma lente convergente. Próxima situação. Quando o objeto é colocado exatamente a 2 vezes a distância focal. Pegando as propriedades, você vai verificar que a imagem vai se formar
exatamente a 2 vezes a distância focal. Isso quer dizer que a imagem será real, de mesmo tamanho e invertida. Esse tipo de configuração é utilizado pela máquina copiadora. Terceira situação da lente convergente. Se o objeto estiver entre o foco e o anteprincipal. Isso é, a distância do objeto for maior que a distância focal e menor que 2 vezes a distância focal. Neste caso, o que é que a gente verifica? Mais uma vez, raios refratados convergentes. Isso quer dizer que, mais uma vez, uma imagem real. Só que veja que a imagem agora, DI, é maior que 2F. Isso quer dizer que a imagem será real, maior, invertida. Esse tipo de imagem é usado nos projetores. Então, no projetor da sala de aula, a imagem se forma na tela, isso é, sobre o quadro, certo? Porque a lente do projetor é a lente convergente, o objeto, que é a imagem, que é o que vai ser projetado, está entre o foco e o anteprincipal. Não sei se vocês perceberam, vou voltar aqui. Objeto entre, imagem além. Objeto sobre, imagem sobre. Objeto além, imagem entre. Isso é, dá para perceber que está havendo o quê? À medida que o objeto está caminhando, a imagem também está caminhando. O objeto se aproximando, a imagem se afastando. Então, se à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta, o que é que a gente vai ter? Quando o objeto chegar no foco, a imagem terá se afastado tanto que ela se torna imprópria. Em outras palavras, ela vai se formar onde? Não vai ser um ponto no infinito. Logo, se a gente retroceder, se eu colocar o objeto no infinito, a imagem vai ser aonde? Vai ser um ponto no foco. Então, toda vez que o objeto estiver no infinito, a imagem será um ponto no foco. Só que agora a imagem já foi para tão longe, o que é que acontece se eu continuar aproximando o objeto? Ela não tem mais para onde ir, a não ser, veja que os raios são divergentes, então vai haver um encontro de seus prolongamentos. Então a imagem passa a ser virtual, maior e direita, formando-se atrás da lente, ou formando-se diretamente na lente.
Desculpe aqui que está errado. Em outras palavras, quando a imagem é virtual, a pessoa, o observador, visualiza a imagem diretamente olhando para a lente. Quando a imagem é real, ela tem que ser projetada no anteparo. Toda vez que a imagem é virtual, ela é direita. Toda vez que a imagem é real, ela é invertida. Espero que vocês tenham percebido a semelhança do comportamento de uma lente com o comportamento de um espelho esférico. E é exatamente isso que a gente vai praticar agora. Então, vamos iniciar a nossa brincadeira. A lupa é um instrumento óptico constituído por uma lente de aumento. Para cumprir sua função, ela deve ser, vamos lá, o que é a lupa? Eu não vou nem ler, eu vou primeiro escrever aqui, ó. O que é a lupa? Não se esqueçam, a lupa é uma lente convergente que está gerando uma imagem virtual direita e maior. Significa dizer que o objeto está entre a lente e o foco. Então, a distância focal é maior do que zero e menor do que f. Automaticamente, qual é a resposta? Como acabei de dizer, é uma lente convergente. Letra C, D ou E. Mas uma lente convergente, onde está posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal. Em outras palavras, compreendida entre a lente e o foco. Logo, a resposta dessa questão é a letra C. Se você quiser, você pode imaginar um pequeno esboço. Eu tenho aqui a lente. Aqui é o ângulo principal do objeto, o foco do objeto, o foco da imagem, o ângulo principal da imagem. Para eu poder obter exatamente essa situação, eu tenho que ter uma lente convergente, tenho que colocar o objeto entre o foco e a lente para obter uma imagem ampliada. Quando a gente olha diretamente, então, na verdade, o observador está olhando para a lente. Joinha, meus lindos. Então, vamos à próxima questão. Lembrando sempre, a melhor coisa é você fazer figura. A forma mais prática é desenhar.
Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa. Uma lente de vidro imersa no ar, que é o caso. Uma lente biconvexa funciona como sendo uma lente convergente. Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu próprio foco. A vela funciona como sendo o objeto. E nós vimos que toda vez que um objeto está entre o centro e a lente, entre o foco e a lente, a imagem vai ser direita e ampliada. Vai ser virtual, direita e maior. Então, virtual, direita, maior. Resposta, letra A. Lembrando a vocês que a resposta, letra E. Lembrando a vocês, a letra A, letra B e a letra C não são impossíveis, porque eu não tenho imagem virtual direita, nem muito menos eu tenho imagem real ou virtual invertida, nem real direita. Porque eu disse, toda vez que a imagem é real, ela é invertida. Toda vez que ela é virtual, ela é direita. Certo? Joinha. Então vamos à próxima questão. A imagem corresponde, e aí uma falha minha, onde foi que eu botei a imagem, mas não tem problema nenhum não. Corresponde a uma fotografia de uma gota d'água apoiada sobre uma folha. Pessoal, a folha é plana, a gota é esférica. Então é como se você tivesse mais ou menos isso aqui, ó. Uma superfície esférica com uma plana. É água e o meio que envolve é o ar. Então isso aqui é uma lente convergente. Onde a folha está aqui, ó. Folha. A folha está tão próxima à lente que é como se ela estivesse entre a lente e o foco. Logo, a imagem vai ser uma imagem ampliada da folha. Então, você vai ter o quê? A gota vai funcionar como sendo uma lente convergente. Certo? Uma lente convergente e vai formar uma imagem virtual. Uma lente convergente é aquela lente que termina com a palavra convexa. Então, a gota funciona como uma lente convexa e a imagem formada por ela é virtual. Resposta, letra D de dado. Lembrando que essa questão tem uma imagem, só que eu provavelmente esqueci de colar essa imagem. Perdão. Próxima questão. Joinha, mas eu espero que tenha ficado claro. Lupa é um instrumento óptico simples, formado por uma única lente. Nós vimos hoje na primeira aula, a lupa é uma lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies.
A imagem formada pela lupa é direita e virtual. Qual das figuras representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um determinado ponto-objeto observado por uma lupa? Nessa figura, F e F' representam os focos, O o objeto e I a imagem. Nós acabamos de ver. O que é que você vai ter? Primeiro, a lente convergente. Significa que os raios refratados por ela vão ser raios que vão convergir. Em outras palavras, o desenho aqui que está correto é aquele desenho onde gera uma imagem ampliada. Onde é que você tem isso? Na letra A e na letra C. Só que com uma diferença. Tanto na letra A como na letra C, as propriedades usadas são raios incidente paralelo e no centro óptico. A do centro óptico, em ambas as figuras, passa sem sofrer desvio, porque essa é a propriedade. Mas o paralelo passa em direção ao foco e não em direção ao antiprincipal. Logo, a resposta correta seria, então, a letra A. Em outras palavras, esse problema requer que você compreenda o comportamento da lente convergente, mas também tenha as propriedades em mão. Logo, a resposta é a letra A. Joinha. Então, a próxima questão. Uma vela está situada a 23 centímetros. Então, essa distância aqui, ó, da vela à lente é 23 centímetros. De uma lente convergente de distância focal, 10 centímetros. Pessoal, 23 é a distância do objeto. 23 é maior do que 20. E 20 é 2 vezes a distância focal. Então, 23 é maior que 2 vezes a distância focal. O que foi que eu mostrei a vocês? Que, neste caso, a imagem será uma imagem real, invertida, menor, e estará entre F e 2F. Isso é entre 10 e 20. Então, a imagem será real, invertida. Real, invertida. Formada à direita da lente. Beleza até aí. Formada à direita da lente. Se o objeto está à esquerda, a imagem se forma à direita. Na verdade, a imagem vai se formar aqui, ó. Aqui é 2 vezes o foco. Ela vai se formar em algum ponto daqui. À direita. Eu tenho isso aqui, ó. Real, invertida, à direita. Real, invertida à esquerda, não. Real direita, não. Virtual direita, não. A e C. Só que ela vai se formar entre o foco e 2 vezes o foco, de 10 a 20. Então, ela vai se formar uma distância de 17,69 ou de 6,97.
tamanho menor está idêntico. A resposta é 17,69. Então, a resposta é a letra A. Se a gente sabe o comportamento da lente, se a gente sabe como é que aquela lente vai formar a imagem, a gente tem condições de resolver algumas questões sem fazer nenhuma conta. Na verdade, como eu acabei de dizer, a forma mais prática é através da figura. Nós estamos estudando óptica geométrica. Então, a alma da óptica geométrica é a geometria. Joinha, meus lindos. Então, vamos à próxima questão. Um estudante usou uma lupa para pesquisar a formação da imagem de objetos. Mais uma vez, ó, lupa. Num certo instante de sol a pino é o sol de meio-dia, ela consegue obter um ponto luminoso no chão, colocando a lupa a 20 centímetros dele e paralelamente a ele. Vamos lá fazer esse desenho. Aqui é o solo. Aqui está a lente convergente. E o que é que está acontecendo? A luz solar está se formando num ponto no chão. Só que o Sol, ele está tão distante que a luz solar, no momento ao meio-dia, Sol a pino, você pode dizer que seria um feixe de raios paralelos. E nós sabemos que esse feixe de raios paralelos vão convergir para um único ponto. Esse ponto é exatamente o foco. Isso quer dizer que, de forma simplificada, ele está dizendo que a distância focal é 20 centímetros. A seguir, ele aproxima a lupa a 15 centímetros. Então, ele bota a lupa a uma distância do objeto, que é o seu celular, menor que a distância focal. O que é que isso vai fazer? Nós vimos. Toda vez que o objeto está entre o foco eu vou ter uma imagem e a lente eu vou ter uma imagem virtual direita e ampliada. Mais uma vez, qual é a forma mais prática? Desenhando. Porque o desenho vai lhe dar a real situação que está sendo mostrada na questão. Então, vamos sempre desenhar. Joinha, meus lindos. Tranquilo? Então, vamos à próxima questão. Que não tem. Nós acabamos a aula. Isso quer dizer que o que eu tenho a dizer a vocês, primeiro, é bom estudo. Segundo, espero que a aula tenha utilidade para vocês, certo? Que tenha sido prática e desejo a vocês uma boa sorte e bom estudo. Até mais.